Tenho uma palavra muito breve para falar para vocês. Hebreus capítulo 11, versículo 1. O autor de Hebreus, antes de descrever heróis da fé, homens e mulheres que foram ousados em sua fé, homens e mulheres que não se venderam para o sistema corrupto daquele tempo, homens que entraram numa cova de leões, e os leões jejuaram diante deles. Homens em que foram lançados em uma fornalha ardente, e ao invés de serem consumidos pelo fogo, eles foram libertos das correntes que os prendiam. E eles não se renderam a uma estátua, a uma imagem do imperador Nabucodonosor. Naquela lista de homens de fé está Abraão, um homem que o Senhor chamou: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vem para o lugar que eu vou te mostrar. E o movimento de Abraão, o posicionamento dele, a resposta dele foi em sair. Ele não disse: eu creio em ti, Senhor, então eu vou. Ele simplesmente se movimentou e ele saiu da terra dos seus parentes para experimentar um novo de Deus. E esse homem que saiu, que obedeceu e que é um homem de fé, ele se tornou o patriarca das 3 maiores religiões do mundo. Do mundo. Então, naquele texto, no primeiro versículo do capítulo 11 de Hebreus, a palavra diz assim: a fé, ora, você pode ler junto comigo no 3? Vamos lá, 1, 2, 3. Ora, a fé é a que esperamos, e a prova. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a fé é a certeza do que você espera. Diga para outra pessoa agora: a fé é a certeza do que você espera. Olha para mim aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você espera? O que você espera? Talvez você espera algo acontecer com você, ou talvez você espera algo acontecer com um terceiro. Todos nós esperamos por algo. A verdade é que todos nós esperamos por algo. E a fé, ela não é o pensamento positivo de que algo pode acontecer. A fé, ela é a certeza, diga certeza, daquilo que esperamos. Hoje é comemorado na igreja o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes na cultura hebraica simplesmente foi o que aconteceu 40 dias após a passagem do Egito para a liberdade. Quando o povo judeu estava no Egito, sendo escravizado por 400 anos, 430 anos. E então aquele povo, Deus levanta Moisés para ser o libertador daquele povo. E Moisés liberta o povo do Egito. Naquele dia que Moisés libertou, no dia que eles saíram do Egito, eles estavam celebrando a Páscoa do Senhor. O que é a Páscoa? Páscoa é a passagem de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade. Vocês estão comigo aqui? Páscoa é a passagem. Quando esse povo saiu do Egito e eles foram para esse novo local, no deserto, para adorar o Senhor. Eles adoraram ao Senhor. Mas a Bíblia conta que agora Moisés está com essa grande multidão, com essa grande nação, sem rei, sem diretrizes, sem lei. Então Deus dá uma lei para Moisés, os 10 mandamentos, em tábuas de pedra.
E ali é lembrado entre os judeus daquele povo o Pentecostes. Em outras palavras, é a festa dos frutos. Porque agora aquele povo tem lei, aquele povo tem uma ordem. Você está comigo? Passaram-se anos, em torno de 1000 anos se passaram. Jesus veio ao mundo do ventre de uma virgem que foi empoderada pelo Espírito Santo de Deus. Aquela virgem, Maria, ela gera aquele bebê no seu ventre. O anjo, quando apareceu para Maria para anunciar que Jesus, que ela teria um filho, ele fala: o teu filho será o Salvador do mundo, e seu nome será Emanuel, Deus conosco. Então Maria gera Jesus, Jesus nasce, 30 anos se passam, Jesus está na beira do rio Jordão, é batizado por João Batista, e ali inicia-se os seus 3 anos de ministério terreno. Jesus então escolhe 12 homens para caminhar com ele, e aqueles 12 homens eram homens comuns, não tinha nada demais neles, homens ordinários para fazer coisas extraordinárias. Aqueles homens viveram com Jesus por 3 anos. Jesus ensina e Jesus diz que é necessário que o Filho do Homem, falando a respeito dele mesmo, morresse, mas que no 3º dia ele ressuscitaria. Você está comigo? Jesus é preso, Jesus é traído, Jesus é preso. Jesus vai para o Gólgota, que é o monte aonde ele foi crucificado. Jesus é crucificado, Jesus morre. Passam-se 3 dias. Maria Madalena chega à tumba onde Jesus estava, o corpo dele estava, não encontra mais ele ali. Agora roubaram o mestre. Então ela ouve uma voz, e a voz é familiar, e a voz é do próprio Jesus, mas não faz sentido, porque Jesus morreu. Eu vim aqui para ver o seu corpo e para deixar especiarias, para aromatizar esse ambiente de morte, sem vida. Mas ela ouve uma voz, e é a voz do próprio Mestre Jesus. Ela olha para Jesus, ela vê que Jesus está vivo, ele não está morto, mas ele ressuscitou como ele havia prometido. E então os discípulos ficaram sabendo de tudo aquilo. Jesus aparece aos discípulos, e a Bíblia fala que Jesus ficou com eles em torno de 40 dias. Olha que interessante, 40 dias. Quando Moisés libertou o povo do Egito, a Páscoa aconteceu. 40 dias depois foi dado os mandamentos. Jesus fica com os seus discípulos 40 dias, como se ele estivesse fazendo uma referência para aquele tempo, de que eles não estavam só, de que ele havia ressuscitado. E a história conta que Jesus, antes de subir aos céus e comissionar os seus discípulos para que eles fossem e fizessem mais discípulos, Jesus disse assim, Atos capítulo 1. Eita, molhou tudo aqui, gente. Cadê o paninho? Me ajuda aí com o paninho. Atos capítulo 1, versículo 3. Versículo 3 ao 5. Obrigado. Essa carta de Atos é uma carta escrita por Lucas. Lucas era um médico, Lucas era um homem estudioso. Ele sabia, ele era meticuloso.
ele era um investigador. Então ele escreve o livro de Atos para falar a respeito, ouça bem, a respeito do que havia acontecido em Jerusalém. E ele escreve para um homem chamado Teófilo, que muitos estudiosos acreditam ser um homem de alta classe, um homem muito influente. Alguém está comigo aqui ou não? E ele escreve, ele começa falando, ele fala em meu livro anterior, versículo 1, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Agora versículo 3, pode voltar. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Jesus deu uma promessa para aquele povo, de que o Espírito Santo de Deus seria enviado para eles, que eles não estariam sós, mas o Espírito Santo de Deus seria enviado. Deixa eu te falar algo, o Espírito Santo de Deus é para você o que Jesus era para os seus discípulos. Você precisa entender que você não está só. Por mais que o lugar onde você esteja, ou a season, ou a situação, a circunstância que você esteja vivendo pareça desagradável, pareça onde você está num lugar fechado, sozinho, você não está só, o Espírito Santo está com você. Quando você acorda, quando você se levanta, quando você se deita durante o dia, o Espírito Santo está com você. Mas nós precisamos acessá-lo. Você precisa acessar o Espírito Santo de Deus. E a história conta que passou-se os dias, então eles voltaram para Jerusalém, versículo 12, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Eles voltaram e obedeceram o que Jesus havia falado. Jesus falou: fiquem em Jerusalém até que eu volte. Vocês podem ir. Fiquem em Jerusalém até que eu volte. Vocês estão comigo aqui? Posso descer? Vou chegar mais pertinho de vocês. E a história conta que eles obedeceram. E por conta da obediência deles, por conta da obediência dos discípulos, a Bíblia conta que eles estavam num quarto fechado, no segundo andar de uma casa. Estavam todos reunidos, como nós estamos aqui. Mas eles estavam o quê? Sentados, esperando que alguma coisa fosse acontecer. Jesus prometeu, então ele é um homem de palavra, ele vai cumprir o que ele prometeu. Não, a Bíblia fala que eles estavam orando juntos, homens e mulheres, os discípulos de Jesus. E aqui eu quero deixar algo para você. Quando a gente começa a pular, quando a gente começa a gritar, quando a gente começa a orar alto, em voz alta, nós estamos nos movimentando e dizendo para o nosso próprio corpo, para cada célula do seu corpo, o que você está fazendo. Você está pulando por quem? Você está gritando por quem? Você está orando por quem? Por Jesus, por Deus, pela presença dEle. É por isso que você está assim pulando, está suando. Estou suando aqui. Por quê? Porque eu faço isso não para você, eu faço isso para Ele. Mas eu quero contagiar você a entrar nesse novo nível que Deus tem para a nossa vida. Deus tem algo novo para você. Eu não sei você, mas eu me incomodo tanto com a mesmice. Eu me incomodo tanto com a mediocridade. Com a mediocridade. A mediocridade é nada mais, nada menos que viver na média. E você está na média. Eu não vim para cá. Eu não dirigi, não cruzei os Estados Unidos inteiro, de São Francisco para Miami, para viver a média aqui.
Eu quero viver o máximo que eu puder. Eu quero entregar o máximo que eu puder. E eu sei que se eu fizer isso, a igreja vem junto. Você vem junto. E hoje é esse dia, o dia de Pentecostes. É o dia onde nós celebramos o Pentecostes. E o que aconteceu quando aquele povo estava reunido? Quando aquele povo estava junto, orando, clamando ao Senhor, com sede por mais de Deus. Jesus já não estava mais lá. Vocês lembram disso? Para onde foi Jesus? Cadê Jesus? E agora? E agora? O que nós vamos fazer, sábio? Jesus não está mais aqui. Só nos resta uma coisa: obedecer o que Ele falou. Esperem em Jerusalém, até que do alto serão revestidos pelo poder, pelo presente, pelo poder que o meu Pai dos céus vai enviar para vocês. E naquele dia eles estavam orando, de portas fechadas. E a história conta, Lucas, esse homem que estudou, esse homem meticuloso, esse homem que é um investigador, ele escreve, ele diz para Teófilo: Teófilo, alguma coisa aconteceu naquele quarto, alguma coisa aconteceu naquela casa, algo extraordinário, porque os discípulos me contaram, eu investiguei e eles me disseram que estavam fechados, com as portas fechadas, com as janelas fechadas, e estavam clamando, e veio como um vento, e um fogo que parecia descansar em cima de cada um deles, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles foram cheios e começaram a falar em línguas que eles desconheciam. Eles foram empoderados pelo Espírito Santo de Deus, que não é uma força, que não é mais um espírito, mas é o Espírito, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Cadê nosso time de intercessão? Intensifique as intenções, as orações aí. Vamos. Que o Senhor quer falar com muitas pessoas aqui hoje. O Senhor tem, olha aqui para mim, tem gente aqui que chegou aqui já cansado, falou: não aguento mais. A mesma coisa, parece que nada muda. Eu quero mergulhar num novo nível. Eu quero entrar numa nova unção, algo que eu nunca experimentei antes. E deixa eu te falar aqui, ó, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Porque o Espírito Santo, Ele está aqui, está sondando. Desde a hora que você entrou por aquelas portas, o Espírito Santo já estava olhando para você. Ele já estava sondando o teu coração e vendo o quanto de fome que você tem, o quanto de sede você tem. E ali, quando eles foram cheios do Espírito Santo, tem alguém aqui comigo ainda, gente? Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Não, vou falar de novo. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Quantos aqui estão cansados de uma vida de mesmice? Quantos aqui querem romper num nível que você nunca chegou antes? Olha, vou falar, com essa motivação aí, tu não vai mover do teu lugar. Quantos aqui estão famintos pela presença? Reaja. Lembra-se, Abraão reagiu ao convite e ele experimentou coisas sobrenaturais. E naquele dia, naquele quarto, os discípulos estavam orando. Quando eles foram empoderados, começaram a falar em outras línguas, em línguas estranhas. E a Bíblia conta, Lucas conta, que naquela época era a época de Pentecostes, celebração dos frutos, celebração dos mandamentos.
E era o tempo onde mais tinha turistas em Jerusalém, aonde povos de todos os lugares iam para Jerusalém. E foi naquele dia, naquele lugar, que o Espírito Santo escolheu descer sobre eles. E quando o Espírito Santo desceu, Pedro, um homem que era um pescador, um homem comum, eu não sei qual é a tua história, eu não sei o que você faz, eu não sei com o que você trabalha, talvez você se considere um homem comum. Foi com você, alguém como você, um arquiteto, um engenheiro, um motorista, um professor, um personal trainer, um mecânico, um doutor, empresário, construtor, eletricista, engenheiro, cozinheiro, uma pessoa comum. Ele era um pescador, mas naquele dia que o Espírito Santo tocou ele, ele nunca mais foi o mesmo. Ele nunca mais foi o mesmo. A Bíblia conta que naquele momento haviam pessoas de vários lugares ali, e eles começaram a falar a respeito de Jesus. Homens e mulheres, ouçam o que aconteceu. Sabe o Jesus, o rabino que foi morto, que vocês mataram? Ele é o Messias que havia de vir, prometido pelos profetas Isaías, Zacarias, Daniel e tantos outros, que vocês mataram. Mas ouça, ele não levou em conta os seus pecados, mas antes ele perdoou você, e por suas pisaduras, pelo seu sacrifício, vocês são perdoados. Arrependam-se agora, porque é chegado o reino de Deus. E Lucas, ele descreve, ele fala, naquele dia, ouça aqui, cerca de 3.000 homens reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Aonde eu quero chegar com essa conversa aqui com vocês? Deixa eu te dizer algo. Quando o Espírito Santo vem, ele não vem só para te dar uma energia, uma emoção, um mover, sabe? Não, ele vem para te equipar, para você ser uma testemunha do que você experimentou na presença do Senhor, para você ser uma testemunha da história que Deus escreveu com você. Chega de ficar sentado, chega de ficar acomodado. Você sabe quantas tem pessoas aqui que tiveram um ministério lá no Brasil? Você sabe, eu estou falando com você. No Brasil você tocava, no Brasil você cantava, no Brasil você orava, no Brasil você estava envolvido com a igreja. Mas quando você chegou nos Estados Unidos, você descobriu esse novo mundo, e agora você vai na igreja esporadicamente para receber sua bênção, ou whatever que seja, porque talvez você esteja com saudade do que você experimentou. Mas deixa eu te falar, o teu ministério não ficou no Brasil, ele veio com você. A pergunta é: o que você tem feito? O que você tem feito? Nós vamos ganhar Miami para Jesus. Nós vamos ganhar Miami para Jesus. Essa Miami vai ser tocada pelo poder do Espírito Santo, mas ela não vai ser feita por um pastor. Ela vai ser feita por você, por você, por você, por você, por você, por cada um de vocês. Nós vamos ganhar Miami para Jesus quando você se movimentar e falar: eu não aguento mais, eu quero mais de Deus, eu quero mais de unção. Será que você está comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia! Aleluia! Vem, Senhor, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quando o Espírito Santo desceu, quando o Espírito Santo desceu, quando você recebe o Espírito Santo, você é empoderado
a fazer grandes coisas. Você é empoderado. A Bíblia conta que foram 3.000 homens que aceitaram Jesus com aquela simples palavra daquele homem tão simples. Foi Pedro. Imagina o que Deus não pode fazer através da sua vida. Imagina o que Deus não pode fazer através da sua vida, da tua história. Ah, pastor, mas eu sou muito simples. Ah, pastor, não sei falar como você. Não interessa. Você não tem que falar como eu. Você tem que falar como Jesus falava. Você tem que falar como Ele. E o Espírito Santo de Deus vai te conduzir. Aleluia, Jesus. Não há impossível para o Senhor, querido. Não há impossível. Eu quero viver milagres na minha vida. Eu quero viver o sobrenatural. Eu só tenho uma vida para queimar para Jesus. Quando você se perguntar, o que você tem para dar para Jesus? O que você tem para dar para Ele? Eu quero pedir que você se coloque de pé.